Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBI Podcast, o podcast da PBI dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Vera Moura, diretora da empresa biotecnológica Basinov Life Science, pertencente ao grupo FHC. A Vera é licenciada em Ciências Farmacêuticas e doutorada em Tecnologia Farmacêutica, ambos pela Universidade de Coimbra. Antes de entrar para a Basinov, Vera Moura foi farmacêutica e depois do doutoramento CEO da Treat2. A seguir, desempenhou funções de liderança e inovação no EIT Health, incluindo como Innovation Lead e Regional Manager para Portugal. Desde 2023, é diretora da Basinov Life Science. Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado, nada. Então, começava por perguntar o que é a Basinov Life Science. A Basinov eu vou chamá-la só Basinov, é uma empresa que pertence ao grupo FHC, um grupo farmacêutico nacional português, e ela foi criada em 2020 para dar resposta a uma necessidade que existe no ecossistema português e que o grupo identificou, dentre as várias empresas que tinha no grupo, como a necessidade de trazer inovação e criar medicamentos novos em áreas disruptivas para o setor farmacêutico. Portanto, a Basinov é uma empresa que tem muitas atividades, mas vamos dizer que a sua criação, o intuito da Basinov é criar produtos de valor acrescentado, inovadores, disruptivos para o mercado. E quais são esses produtos em particular? Ok, nós para chegar a criação de novos produtos, nós temos um conjunto de atividades, realizar essas atividades, mas já lá vamos. Portanto, esses produtos, nós escolhemos duas áreas distintas, principais de atuação, a área da oncologia e a área da imunoterapia. Portanto, procuramos, de entre a investigação que está a ser gerada a nível mundial, projetos interessantes nestas duas áreas para gerar produtos de valor necessários na clínica, necessários aos doentes, necessários aos médicos para tratar os doentes, nestas duas áreas, oncologia e imunoterapia, e também porque o grupo detém uma empresa farmacêutica produtora de medicamentos, que são os laboratórios BASI. Qualquer tecnologia disruptiva que possa ser produzida nos laboratórios BASI, nomeadamente produtos injetáveis e produtos pastosos, cremes, pomadas, géis, para tratamento de doenças, nós também fazemos a componente de investigação desses projetos que podem gerar então produtos passíveis de serem produzidos nos laboratórios BASI e depois lançados no mercado. Muito bom. Vou só ir um bocadinho mais para trás. Pronto, a Vera mencionou que vocês estão a trabalhar na área de oncologia e imunoterapia. Essas são áreas que são particularmente muito exigentes para trabalhar, por assim dizer, né? Tão economicamente como em termos de recursos para fazer a investigação. Como é que foi o processo de criar uma empresa nessa área? No meu percurso? Sim. Ok, então voltando atrás no meu percurso, eu criei uma empresa nessa área de oncologia, a Treat2, que nós falamos, e foi um processo muito interessante, muito prazeroso de fazer em Portugal. Foi fruto do meu doutoramento na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, e a empresa foi criada comigo e com os meus dois orientadores, o João Nuno Moreira e o Sérgio Simões, da Blue Pharma. E foi bastante interessante, porque nós fizemos todo o desenvolvimento, desde a idealização de uma nova partícula para entregar a quimioterapia aos tumores sólidos de uma forma específica, personalizada, para evitar os efeitos nefastos da quimioterapia, e nós fizemos esse desenvolvimento todo, desde a concepção à prova de conceito em células, à prova de conceito em animais. Montámos o ensaio clínico, portanto, planeámos todo o processo de desenvolvimento, onde assegurámos que a toxicidade do medicamento era aceitável. Fizemos os testes em cães, portanto em animais de grande porte, digamos assim, e segundo as normas, e fizemos tudo segundo o processo regulamentar, desde prova de conceito, passando por todos os passos que nos permitem depois entrar no ensaio clínico. Este processo foi suportado por fundos nacionais,
por empresas nacionais, e foi um desafio muito grande. Não chegou à clínica, portanto é um desafio muito grande que nós temos, não chegou à clínica, mas ainda continua a servir de base para outras investigações e, portanto, acho que foi um resultado bastante frutífero e foi numa altura em que se começou a falar de empreendedorismo em Portugal. Em 2010 eu terminei o meu doutoramento e nós formámos a empresa, a prova de conceito já tinha sido feita anteriormente, portanto eu consegui neste percurso todo, obviamente com a minha equipa, com os meus sócios, perceber todas as dificuldades que há de fazer um medicamento em Portugal, português, de desenvolver um medicamento deste tipo no ecossistema da saúde e, portanto, acho que esse valor é inegável e é extremamente útil para depois nós, agora, na base Inove, conseguirmos abraçar estes desafios de procurar outras tecnologias, ver o potencial dessas tecnologias, ver de que forma é que elas podem ser protegidas por patente ou não, e tentar depois criar então um produto que vá de encontro às necessidades dos doentes, dos clínicos, tendo em conta todo o estado da arte e todos os desenvolvimentos paralelos que há sempre a decorrer nestas áreas. Portanto, nós temos sempre investigação em oncologia e investigação em imunoterapia, porque são efetivamente o cancro, nós sabemos, é a segunda causa de morte a nível mundial. E a imunoterapia está numa fase de ascensão, portanto são duas áreas que são necessárias e que estão a florescer e, portanto, nós precisamos de perceber os projetos, precisamos de entender o potencial desses projetos e como é que os podemos apoiar de forma a chegar efetivamente ao mercado. Muito bom. Eu vou pegar nessa parte para falar um bocadinho então sobre os produtos que vocês têm na pipeline nesse momento, mas queria voltar atrás ainda falar um bocadinho sobre Treat You. Fiquei um bocado surpreendido com o fato de vocês terem desenvolvido toda essa componente de R&D, investigação e desenvolvimento, perdão, o termo em inglês, utilizando fundos nacionais, principalmente numa altura em que estamos, vamos dizer, mais ou menos na infância, se calhar a entrar na adolescência, provavelmente, da biotecnologia aqui em Portugal. Isso foi uma questão de nessa altura não terem tido tantos custos como nós estamos a ver agora, porque pronto, nós vemos as rondas de investimento que as empresas, as startups levantam para conseguir levar adiante, mesmo desde a parte da investigação até a parte clínica, são milhões que vamos precisar nessa área, e vocês conseguiram aquilo só com fundo nacional. Era algum fundo específico? Ou vocês conseguiram de alguma forma ser mais econômicos na altura? A restrição de custos é algo, o chamado bootstrapping em inglês, é algo que tem que estar sempre no nosso dia a dia bem presente, porque não é fácil desenvolver este tipo de produtos. Mas o desenho experimental tem que ser feito logo de início para todas as fases. Acho que nós tivemos essa sorte de termos os parceiros certos logo desde o início, porque nos preocupámos em desenvolver todo o processo, tendo em vista o final, que é a parte mais exigente, que é a entrada no homem, a entrada em ensaios clínicos. Ou seja, este processo está muito regulamentado. Nós sabemos exatamente o que é preciso e quais são os requisitos para construir o dossiê que nos permite apresentar às entidades regulamentares o pedido de entrada e autorização para entrar no ensaio clínico. Se nós fizermos isto desde o início, não é um processo demasiado complexo em termos da carga financeira, porque se ficar bem feito, só isso já é uma grande vantagem, porque nós vamos fazer as experiências com os animais certos, nas condições corretas, com os controlos adequados e, portanto, normalmente o que dificulta este tipo de processo é a falta de planeamento, que depois nos obriga a voltar atrás, repetir experiências, tempo é dinheiro. Portanto, eu acho que nós aqui tivemos esse cuidado desde o início de procurar os parceiros certos e numa fase muito precoce do desenvolvimento. O que nos levou, então, a ter este bootstrapping
já muito ajudado e muito estruturado na experiência dos parceiros. Depois, foi um investimento que, em termos quantitativos, nós angariámos cerca de 2,5 milhões para fazer todo o desenvolvimento, desde a concepção da partícula até a produção, o scale-up, em condições GMP, os testes em cães, a toxicidade em GLP, e depois todo o desenho do ensaio clínico também foi feito. Nós tivemos um investimento da Portugal Ventures no início, que depois ficou condicionado nas fases finais, por reestruturação da Portugal Ventures, que agora é um fundo de seed, e tivemos o apoio da Blue Pharma, quer em género, quer também na ajuda de todos os departamentos que estavam ao nosso dispor para fazer este tipo de desenvolvimento. E depois, obviamente, tivemos 2 projetos aprovados pelo CREM, na altura era o CREM, que serviram de suporte financeiro para este desenvolvimento. Além do mais, tínhamos sempre a Universidade de Coimbra como estrutura de suporte, portanto, acesso aos laboratórios, aos biotérios, as condições que eles tinham disponíveis para nós usarmos. Quer dizer, tudo isto em termos de parceria, mesmo o plano do ensaio clínico que nós fizemos com a Blue Clinical, também uma empresa portuguesa que se estava a firmar naquela altura, e que disponibilizou todos os recursos humanos, todo o aconselhamento, toda esta aconselhamento, esta guidance, que nós chamamos assim, em termos regulamentares, que nos permitiu fazer o projeto. Portanto, acho que foi uma aprendizagem que eu só tenho a agradecer aos parceiros, porque eu na altura era estudante de doutoramento e efetivamente foram eles que me fizeram descobrir este gosto pela inovação, este desafio, este caminho que é complicado e muito exigente e às vezes desanimador, mas que também é bastante agradável e desafiante, e acho que quem o trilha e começa a fazer este tipo de desenvolvimento, se gosta efetivamente, é algo que eu diria que até é viciante. Portanto, tive essa sorte, essa oportunidade no meu percurso profissional de poder fazer aquilo que eu aprendi na faculdade, o desenvolvimento de um novo medicamento, né? Nós aprendemos isso, mas teoricamente, não é? E depois eu tive a oportunidade de o fazer na prática. Muito bom. Olha, esse é um excelente insight para, principalmente aqueles que estão a começar agora, ter isso em mente e olhar o plano futuro. Pronto, agora percebo um bocadinho também, se calhar, e se calhar a Vera pode explicar melhor, como é que a Basinov fornece esse serviço também de consultoria e de investimento em outros projetos. Como é que vocês identificam os projetos e depois ajudam a partir daí a desenvolver de forma a trazê-la ao mercado? Nós, lá está, com base em todas esta experiência, eu trago esta experiência para a Basinov que tive, e esqueci-me de mencionar também todo o percurso que fiz, suportada pela, agora, UC Business, que na altura era a Divisão de Transferências de Tecnologia de Saber da Universidade, que desde logo também protegeu a tecnologia. Ou seja, isto é muito importante, protegermos, identificarmos o potencial do mercado e de que forma é que nós vamos trabalhar para assegurar a proteção da propriedade intelectual. Trabalhei com empresas no Reino Unido, com empresas nos Estados Unidos, portanto, e em Portugal, e portanto o conhecimento gerado nesta área também foi bastante amplo e acho que é fundamental, porque é a pedra basilar. Se nós não protegemos a tecnologia, não é? Depois o potencial de mercado fica muito restrito. Então, a Basinov, aquilo que faz, tem vários pilares de suporte até chegarmos ao investimento num projeto e ao envolvimento com o projeto. Portanto, nós avaliamos o enquadramento dos projetos de investigação e desenvolvimento nos objetivos estratégicos do grupo, em primeiro lugar. Recebemos muitos contactos, recebemos também
porque nos posicionamos com os gabinetes de transferência de tecnologia, o input deles para avaliarmos os projetos que têm na academia e em startups derivadas então da academia, e portanto o nosso primeiro objetivo é identificar primeiro o enquadramento nos objetivos estratégicos do grupo e depois se essas tecnologias são patenteáveis e execuíveis, porque às vezes há uma boa ideia, mas consegue-se perceber que a translação dessa ideia para um produto não é assim muito linear e tem dificuldades, às vezes é mesmo impossível. Isto nós fazemos com a nossa equipa, portanto, fruto da experiência, é uma equipa multidisciplinar com doutorados, portanto, pessoas com níveis de qualificação elevados, o que é bastante importante, portanto, temos que reter o pessoal qualificado que nós temos em Portugal, que é de grande valor. É muito importante trabalhar com pessoas assim, e é muito prazeroso, digo desde já que eu adoro a minha equipa. E então, fazendo essa avaliação, depois a parte seguinte é avaliar o potencial do mercado da tecnologia. Se todas as condições estiverem reunidas, então nós consideramos o investimento nesse projeto e o envolvimento nesse projeto. Nós, na Base Inove, não temos laboratórios para desenvolver as tecnologias, estabelecemos parcerias e guiamos o projeto, que é sempre fruto de algum investigador, de algum grupo de investigação, guiamos esse projeto no caminho regulamentar, tem que ser feito, porque depois aqui há uma diferença muito grande entre os requisitos da curiosidade humana para desenvolver ciência e os requisitos regulamentares para desenvolver um produto, e nós temos que fazer esta mediação. Trazemos essa experiência para o grupo, portanto nós envolvemos-nos na tecnologia, não é só a nível financeiro, e portanto acompanhamos o projeto desde o início até ao fim. O fim pode ser a colocação no mercado, pode ser o licenciamento a outra empresa maior numa determinada fase do desenvolvimento do produto, porque oncologia e imunoterapia, a chegada ao mercado muitas vezes não é feita por aqueles que começam a investigação, mas sim por aqueles que já estão a operar na área. E nós, sendo pequenos, começando agora, também é essa uma das nossas estratégias de saída, o licenciamento da tecnologia. Obviamente, neste caminho também produzimos artigos científicos, temos experiência para o fazer, participação em congressos, apresentação da ciência, em congressos da especialidade e, portanto, temos sempre esta participação muito ativa nos projetos, e foi algo que me agradou bastante no grupo FHC, esta visão e este entendimento de que a ciência não pode ser apoiada só numa determinada fase e só com o valor monetário, porque isso não chega para levar uma ideia, fazer esta translação da ideia para um produto. Portanto, o grupo FHC, quando criou a Base Inove, criou com este entendimento. Nós vamos acompanhar os projetos, acompanhando por milestones, portanto, quando nós abraçamos um projeto, definimos logo o caminho a percorrer, vamos controlando os milestones, porque são projetos de elevado risco, obviamente, se os milestones forem cumpridos, quer dizer que o produto está a ser formado, estamos no bom caminho e vamos avançando com eles. Nunca é a nossa pretensão abandoná-los ou forçar um exit, porque em Portugal, se a ciência não for acompanhada, acarinhada, controlada, obviamente muito dificilmente nós vamos conseguir pôr um produto inovador no mercado, e ainda temos essa carência. Ánia, muito obrigado por essa informação. Voltar um bocadinho mais atrás, só para perceber, vocês nesse momento estão a apoiar empresas, estão a apoiar projetos em que fase? Tem alguma fase preferencial ou estão a apoiar across the spectrum? É um espectro alargado, sim. Por exemplo, a Tartex, a Tartex foi apoiada, ainda eu não estava na empresa. Foi a diretora antiga, a doutora Catarina Cardoso, que selecionaram este projeto. Eles tinham uma molécula bastante promissora, que parecia ter uma ação anticancerígena, e agora descobrimos até que tem uma ação também a nível das doenças cardiovasculares, mas naquela altura ela tinha este potencial e decidiu-se investir na empresa. Podia ser até um montante bastante elevado, mas fez-se o desenvolvimento por milestones. A equipa
na altura era uma equipa que depois se constituiu como empresa. Eu digo isto porque eles já tinham a Tartex, mas notou-se a transição dos investigadores para os empresários. E foi muito bom ver a equipa a crescer assim. Quer dizer que a aposta foi bem sucedida, porque não basta ser bom cientista, não é? Porque quando se cria uma empresa para angariar financiamento, para lançar um produto no mercado, a mentalidade também tem que mudar um bocadinho. E aí foi com muito gosto que se viu essa transição nos investigadores. E eles foram cumprindo os milestones. O financiamento foi contínuo na empresa até este valor. Eles agora levantaram um financiamento do EIC, do EIC, tiveram o EIC Accelerator no valor de 11 milhões e, portanto, podem fazer um matching fund se levantarem outro tanto e angariar mais de 20 milhões para o desenvolvimento da empresa. Já estão numa fase de ensaio clínico, portanto, trata-se de um hidrogel. Nós achamos a ideia bastante interessante. É um hidrogel com esta molécula citostática, portanto, consegue matar as células tumorais, que é aplicado na altura da cirurgia de um tumor cerebral para erradicar qualquer célula que fique residual e, portanto, impedir a progressão do tumor, porque é uma doença com uma mortalidade muito elevada, com um prognóstico muito mau e, portanto, aquele compasso de espera entre a cirurgia e o início da quimioterapia é suficiente para o doente desenvolver a doença e depois ter um prognóstico terrível. Portanto, se for feita alguma coisa como a aplicação deste hidrogel na altura da cirurgia, esse tempo já fica um tempo controlado em que o doente está medicado e, portanto, a probabilidade de sobrevivência aumenta largamente. Estamos na fase de fazer a cirurgia em cães, com essa empresa, para ver se efetivamente há alguma atuação a nível do cérebro e ver a toxicidade do medicamento e depois então avançarmos com os ensaios clínicos. Foi uma boa aposta esta na Tartex, quer pela equipa, quer pela tecnologia, que agora já mostrou valências também noutra área. Sabemos que as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte, não é? Portanto, acho que a molécula tem um potencial enorme que nós na altura nem sonhávamos. Agora, as outras tecnologias que temos também são em colaboração com outros grupos de investigação em Portugal e no Reino Unido, para o desenvolvimento de vacinas terapêuticas para o cancro, para o desenvolvimento de novas moléculas, novos compostos ativos mais seguros e bastante eficazes no tratamento também de tumores e com potencial para acoplamento a anticorpos. Portanto, temos aqui uma tecnologia de entrega específica de medicamentos que está a nascer em Cambridge e que estamos bastante animados já com os resultados que obtivemos, e essa patente, por exemplo, nessa análise que fizemos da tecnologia, a patente foi então licenciada à Basinov, de Cambridge para a Basinov, para proteger aquela tecnologia e nos dar a nós os direitos exclusivos de exploração desses compostos potenciais para o tratamento de cancro. Temos assim estas modalidades de investimento com grupos que estão no topo ou que estão a acompanhar os maiores desenvolvimentos a nível de biotecnologia nas áreas que nós escolhemos para agir, e também estamos a trabalhar com outros grupos de investigação também da academia para desenvolver novos medicamentos de aplicação tópica, por exemplo, a doenças da pele, cujos produtos vão ser produzidos então nos laboratórios BASI. Portanto, temos aqui assim uma valência bastante grande na investigação. Bom, muito bom. Estou particularmente excitado com a parte da Targetex, porque eles parecem estar aí quase, eu diria, a encontrar um santo grail. Então, tem um produto que pode ser tanto utilizado para a parte da oncologia como para a parte da cardiologia. Portanto, duas das maiores causas de morte. Isso é muito interessante. Eu espero falar um bocado sobre isso quando tiver a oportunidade de fazer entrevista aqui no podcast com eles. Queria saber também o que porque a Vera mencionou que vocês recebem vários contatos
de empresas ou de grupos que estão interessados em trabalhar com vocês, o que é que essas empresas, esses grupos têm que ter em conta em primeiro lugar antes de entrar em contato com vocês? Porque a Vera mencionou que é muito importante que o que eles estiverem a desenvolver seja patenteável. Faz todo sentido, porque tem que se proteger o produto e ter a possibilidade depois de levar para o mercado. Para além disso, o que mais é que eles têm que ter em conta antes de entrar em contato com vocês para propor colaboração? As áreas em que nós apostamos já são subejamente conhecidas, portanto, se for alguma coisa fora dessa área, obviamente que nós não vamos ter em conta, mas assumindo que os critérios de elegibilidade estão lá, na área, está tudo bem. O que tem que ter em conta? Ora, eu vou dizer antes a dificuldade que temos tido, se calhar é mais fácil por aí. Quando os projetos vêm até nós, há uma dificuldade muito grande no grupo científico de trazer estruturado a competição. Ou seja, quando falam connosco, nós somos de uma empresa que vai investir, apostar e acompanhar o desenvolvimento de uma nova invenção, cujo objetivo é seja patenteável e tenha potencial e entre no mercado. Muitas vezes, quando nos abordam, falta esta componente de nos explicarem porque é que o produto deles vai conseguir chegar ao mercado e vai conseguir ser o produto de eleição ou um dos produtos de eleição para o tratamento daquela doença que eles propõem. Porque hoje eu sei que é muito difícil, e para nós também, na pesquisa que fazemos, quando achamos a tecnologia interessante, é muito difícil ter acesso a tudo aquilo que está em desenvolvimento. Mas quando o investigador não consegue apontar o caráter diferenciador da sua investigação em relação aos outros, torna-se muito difícil. E, portanto, o conselho que dou é que, por favor, abordem-nos, os nossos contactos são públicos, mas tragam esse trabalho feito, porque se nós virmos a diferença, nós não vamos ter qualquer dificuldade em depois analisar o potencial. Normalmente as ideias são sempre muito boas e nós, quando começamos a avaliar o potencial da ciência, da necessidade de responder a perguntas, essa parte normalmente corre sempre muito bem, porque o investigador tem esta curiosidade natural, tem este amor à sua tecnologia, que passa e que é um prazer conversar com eles, mas depois chegamos à parte, ok, então o que é que este produto vai fazer que os outros ainda não fazem? E o que é que vocês esperam que ele faça tão superior àquilo que já existe? Porque é isso que vai fazer a diferença entre se eu aposto ou não aposto, porque no fim do dia, eu também fui cientista, mas agora já estou na parte do corporate, do business, não é? do negócio, e portanto eu também tenho que ter em conta não somente o valor científico da investigação, mas sim o valor translacionável e depois o valor comercial que vai justificar o investimento feito. Portanto, tem que haver um return on investment e eu não posso estar a apoiar candidaturas por muito que me custe. E digo isto porque me custa. Custa-me imenso falar com os investigadores e depois esbarramos neste ponto em que é que o produto é melhor do que os outros e quão melhor é que ele é do que os outros e o que é que vai trazer de novo para o doente, porque o doente precisa, não é? E como é que vamos fazer isto vingar a nível do mercado? Essa componente, se me trouxerem esse trabalho de casa feito, é excelente. Porque aí nós conseguimos perceber, ok, isto tem pernas para andar e vale a pena a aposta. E nesses 2 anos que a Vera já está, ou vai fazer agora 2 anos, em setembro, que já está aí na Basinova, o que tem visto nesses projetos que têm sido apresentados em termos dessa parte mais virada para o negócio, tem sido algo mais, sim, estamos no caminho e vê-se que as pessoas estão mais preparadas, ou ver que ainda não há assim tanto mindset de empreendedorismo e de preparar as coisas tanto orientado para o mercado? Não há muito. Devo dizer que não há muito. Há um amor muito grande à tecnologia, há um empenho muito grande na prova de conceito, no desenvolvimento, no entendimento daquilo que cientificamente aquela ideia faz,
E isso é muito bom, a qualidade da ciência em Portugal é muito boa. E os recursos que nós temos, a nível da academia, a nível dos institutos que existem, dos grupos de investigação, nós não temos uma capacidade de investimento muito grande, conseguimos fazer muito para aquilo que nos é dado, de base, e a ciência é mesmo muito boa. As pessoas, os nossos cientistas têm uma capacidade de abrangência muito grande do problema, do que é necessário. Quando temos uma nova molécula, de perceber de que forma é que ela interfere em determinadas vias de sinalização, os biomarcadores, uma preocupação muito grande que eu vejo com biomarcadores para justificar a ação dos compostos novos ou o que for. Portanto, a ciência é muito boa. Mas depois deparo-me com isto. E já na altura, eu trabalhei, como disse, no Gabinete de Transferência de Tecnologia, na altura também com todo o percurso de empreendedora que fiz e também na Comissão Europeia, esta preocupação com o que é que o meu produto vai trazer de novo em relação ao que já existe, não existe logo à partida. E isto é fundamental, porque não adianta eu estar a desenvolver uma coisa que vai ser ou mais do mesmo, ou pouco diferenciadora, porque efetivamente depois ninguém pega nisto para transformar num produto. E nós precisamos de pensar em duas coisas. Volto à minha intervenção no início, quando tive a Treat You, que foi muito importante esta noção de que temos que pensar onde queremos chegar para construir o caminho. É muito importante nós percebermos o que é que o nosso produto vai fazer, porque nós vamos ter que provar cientificamente no ensaio clínico a segurança e a eficácia. Mas para lá chegar precisamos de arranjar investidores. E esses investidores têm as suas próprias perguntas e preocupações e elas têm que entrar nesta equação. Portanto, eu quando faço a minha prova de conceito, quando penso que controlos vou usar, eu tenho que incluir o controle comercial, tenho que incluir o meu comparador, porque eu tenho que mostrar essa evidência se eu quiser que alguém aposte na minha invenção para eu chegar ao ensaio clínico. Portanto, eu deixo este desafio, logo de início, que o desenho experimental seja feito nestes termos. Olha, muito obrigado por essa informação, que eu acho que vai ser muito útil para as pessoas que estiverem a ouvir este podcast. Em termos do espaço nacional, em termos de oportunidades e desafios nessas duas áreas em que vocês atuam, na imunoterapia e na oncologia, que desafios e que oportunidades é que vocês veem neste momento? Nós estamos a atravessar um período difícil nestas áreas, porque em termos de financiamento externo, há um número muito ínfimo de candidaturas abertas, de financiamento disponível para estas duas áreas. A Base 9, uma das coisas que faz também no apoio aos projetos é participar neste acesso a financiamento externo. Como empresa com uma visão da indústria, ainda que não sejamos especializados no lançamento de produtos oncológicos no mercado ou de imunoterapia, nós somos uma grande indústria. Fazemos parte de um grande grupo que vê o potencial e, portanto, isto é muito importante nas candidaturas. E nós também temos essa valência de construir candidaturas e aceder a financiamento externo para acompanhar os projetos, além do nosso próprio investimento. Portanto, queremos alavancar aquilo que nós temos, e eu no início não mencionei, mas a Base 9 investe uma parte dos lucros do grupo. Portanto, nós temos um plafond de investimento que é limitado, obviamente, mas que é algo também inédito em Portugal, de uma empresa retirar parte dos lucros para investir em inovação. Está a ser feito, mas é de louvar que haja empresas que fazem esse tipo de aposta, porque é um investimento de risco, não é? Sim. Risco bastante elevado. Então nós fazemos isso, com o investimento que temos, tentamos alavancar para angariar mais investimento e ter a validação externa, não é? Isto é muito bom participar em projetos, candidatura a projetos de financiamento, porque nos obriga o grupo de investigação e nós a desenhar o projeto todo. E obriga-nos num tempo determinado a cumprir milestones, a desenvolver efetivamente o produto em si, e depois a oportunidade que há de alavancar o investimento, multiplicar esse investimento inicial que temos. Pronto, nós fazemos isso.
O que acontece é que candidaturas a nível nacional nestas áreas têm sido complicadas, candidaturas a nível internacional também não estão muito disponíveis para estas áreas. Estamos na era do digital, portanto, existe mais oportunidade para medtech do que para biotech. Ou seja, temos que, se nos tornar competitivos, escolher os melhores ou trabalhar para sermos os melhores. O potencial estiver lá. E nós damos esse apoio. Eu devo salientar aqui uma candidatura que nós submetemos, não foi nesta área do biotech, porque apoiámos um projeto de doutoramento de um aluno farmacêutico na área das tecnologias analíticas de processo, portanto algo que ajuda ao desenvolvimento farmacêutico, do produto farmacêutico em linha, na linha de produção, e esse aluno veio até nós, com a sua orientadora da Faculdade de Farmácia, com uma ideia de tornar um processo de amostragem num processo dinâmico, contínuo, que trouxesse muitos benefícios para o controle da conformidade do produto. Esta tecnologia, este é um sensor que usa ultrassons, foi desenvolvido então nos laboratórios BASI, com a BASI-9 e com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. O aluno chegou a uma tecnologia inovadora, que existia não aplicada a injetáveis, e que ele transformou o algoritmo desse sensor de forma a que pudesse ser aplicado a injetáveis. Nós concorremos com este projeto que vai mudar o paradigma da avaliação da conformidade do produto a nível industrial, não só na indústria farmacêutica, mas noutras indústrias, na agroalimentar, bebidas, por exemplo, tintas, tudo o que seja assim líquido, digamos. Concorremos à Bolsa Jorge Melo, da Fundação Amélia Melo, e conseguimos esse financiamento. Eu queria aqui destacar a tecnologia desenvolvida pelo João Henriques, que é o nosso colaborador. Enquanto aluno de doutoramento vimos o potencial nele e recrutámo-lo para a equipa da BASI-9, ainda aluno de doutoramento. Entretanto, ele já terminou, já é doutorado e faz parte da nossa equipa. E toda a equipa, quando viu o edital, achou que era uma sintonia perfeita entre o que era pedido na call, na bolsa, e aquilo que o João tinha desenvolvido. E novamente com a Universidade de Coimbra concorremos então a esta bolsa e ganhamos. Fomos o projeto eleito pelo potencial que o projeto tinha de revolucionar toda esta parte analítica de processos da indústria farmacêutica e não só. Isto para dizer o quê? Que já começa a haver em Portugal também um entendimento de que é necessário apoiar estes projetos, investir, distingui-los na indústria. Foi uma bolsa bastante significativa que também a Fundação Amélia Melo percebeu que era mais vantajoso investir financeiramente num projeto em vez de múltiplos projetos, ou seja, um investimento mais avultado que permitisse evoluir os TRLs, evoluir o Technology Readiness Level de forma significativa, com um investimento financeiro, neste caso foi de 150 mil euros, que vai permitir a este sensor desenvolver a prova de conceito, desenvolver a aplicação a nível industrial, até o potencial para outras aplicações. Mas eu queria salientar esta visão que está a mudar no nosso país, em que nós começamos a entender que é preciso investir efetivamente nos projetos, de forma a que eles evoluam. É preciso investir e reconhecer o nível que temos, e é preciso também, para esta fase dos medicamentos, em oncologia, mas que as agências de investigação também mudem um bocadinho o mindset naquilo que são as necessidades do nosso país, que nós precisamos de quem invista nas fases fundamentais da ciência, mas precisamos de oportunidades para concorrer a financiamento para as fases mais próximas do mercado. Nós ainda não temos isso. E, portanto, ir angariar financiamento externo lá fora para fazer um ensaio clínico nas nossas áreas é quase impossível, imunologia e oncologia. Portanto, nós temos que, a nível interno, se calhar olhar para o potencial, porque temos imensos grupos de norte a sul do país a trabalhar nestas áreas, temos fundações excelentes a nível mundial com estas áreas e que precisam deste reforço de investimento. Muito bom. Olha, parabéns não só pelo projeto, mas também pelo financiamento. O projeto já acho que é super interessante. Uma coisa que eu notei é que esse projeto não é
digamos, diretamente um projeto de oncologia ou de imunoterapia, mas serve de apoio a esses projetos. Serve de apoio a projetos desse tipo e também outros projetos, como a Vera mencionou, esse sensor pode ser utilizado em praticamente tudo que é líquido, o que eu acho que é muito interessante, essa transversabilidade. Na área da oncologia per se, pronto, não tinha ideia que o campo de financiamento estivesse assim tão restrito para essas áreas específicas, até porque há pouco tempo vimos a notícia do projeto CAR-T Matters, acho que é assim, que é liderado pela STEM Matters, em que o projeto visa desenvolver capacidades nacionais para a produção de células CAR-T, portanto, porque já temos pacientes a receber a terapia, mas toda a produção da célula é feita lá fora. Portanto, as células são enviadas para fora, depois são engenheiradas, não sei se existe essa Sim, palavra em português, engineers. sim. Pronto, fazem engenharia na célula e depois é enviado de volta para se fazer o tratamento. E agora, pronto, tem esse consórcio que começou este ano, foi lançado este ano, se eu não tenho erro, e que vão fazer esforços para desenvolver essas células aqui a nível nacional. E pronto, temos outros casos também na área, pronto, temos o caso famoso das terapias da STEM, É o mouse. da empresa do Nuno Prego Ramos, esqueci o nome, já esqueci o Esse é nome agora. o mouse, não é? Da Celmabs, exato, obrigado, desculpa. Paula Videira, sim. Mas lá está, foram tecnologias que tiveram a Cellmaps, por exemplo, não é? Foi um caso de sucesso, foi adquirida, mas financeiramente haver oportunidades para desenvolver essa tecnologia até ao ensaio clínico é muito complicado agora, porque o que nós temos mais disponível em termos de financiamento são efetivamente para a MedTech. True. Tecnologias, aplicações que visem melhorar todo o processo hospitalar, todo o tratamento dos doentes, ou monitorizar ou diagnosticar, mas para novas entidades farmacológicas, novas entidades que vão tratar os doentes, o financiamento está já há muito tempo que está restrito e agora cada vez mais, porque o foco está no outro lado. Portanto, nós temos calls abertas para financiamento e financiamento disponível que é mais generalista, não tão específico e que estes projetos, obviamente que a ciência é boa, não é? Concorrem e podemos ter, mas se formos ver são oportunidades, as oportunidades específicas que digam, por exemplo, medicamentos oncológicos, terapias personalizadas, vai abrir uma cola em oncologia para medicamento, não para diagnóstico. Não há. É muito complicado. Portanto, é necessário que se calhar haja aqui uma alteração de mindset, porque quando nós estamos doentes, o diagnóstico é muito importante, porque um diagnóstico precoce melhora muito as hipóteses de sobrevida e de resposta ao tratamento dos doentes, mas ainda há uma população muito, muito alargada e por isso é que o cancro é das doenças que mais mata, porque as pessoas vão ao médico quando efetivamente sentem alguma coisa e quando veem que estão diferentes e se predispõem a ir ao médico e conseguem depois a consulta, porque os tempos de espera são o que são, já o cancro está instalado, ou então há uma recidiva de um tumor e metastizou a pessoa está comprometida, não é? O que é que é necessário? Um tratamento. Portanto, não nos podemos esquecer que o investimento tem que ser muito alargado. É bom o diagnóstico, mas também tem que haver investimento para tratamento. Tem que se continuar a evoluir nesta parte, porque nós ainda continuamos a tratar doentes com quimioterapia convencional. Isto não pode ser. Não é? Com tanta tecnologia a ser desenvolvida nos grupos de investigação, na academia, nos institutos e tudo mais, nós temos que os financiar, porque não faz sentido que em 50 anos ainda continuemos a ter tumores tratados da mesma forma, com quimioterapia apenas. Todos nós sabemos que é eficaz, mas os efeitos secundários são muito nefastos. E, portanto, não podemos continuar assim. Da mesma forma que também não podemos deixar de financiar a ciência fundamental porque queremos financiar só a parte translacionável. Ou seja, tem que haver um investimento muito alargado. Isto, claro, que implica uma capacidade muito grande financeira para suportar, mas se as coisas forem desenhadas, mais vale termos no nosso país 2 projetos financiados para ensaio clínico do que não termos nenhum, não é? Pois. Olha, não vou aproveitar esse ponto para
para fazer um seguimento para o Basinov Innovation Awards, que vocês lançaram no ano passado. Pronto, já tivemos a primeira edição, que foi um sucesso, diria. Se a Vera puder explicar um bocado o que é esse prémio, qual foi a motivação por trás, e também sobre os primeiros vencedores desse prémio. Sim, o prémio foi pensado para comemorar os 25 anos do Grupo FHC. Foi lançado nessa perspectiva. A Basinov tinha sido recentemente constituída e nesta comemoração dos 25 anos do grupo pensou-se em lançar um prémio para reconhecer o mérito de uma equipa de investigação excepcional nestas duas áreas que nós apoiamos. Tivemos algumas candidaturas, não são muitos os grupos a desenvolver nesta área, mas tivemos candidaturas muito interessantes, foi muito renhido, e o prémio foi atribuído a um consórcio, era um conjunto de instituições que está a desenvolver terapias na área oncológica, bastante promissores. Na candidatura, os resultados que as investigadoras apresentaram, o potencial dessa tecnologia para detectar tumores difíceis de tratar com identificação de biomarcadores específicos e depois de uma terapia adequada, foi bastante... convenceu-nos, a nós e ao júri, de que sim, que mereciam essa distinção. Obviamente que o prémio era um prémio de mérito. Esperamos que as investigadoras façam melhor uso do que eu tenho a certeza que sim, porque o interesse delas na ciência foi fantástico e portanto nós vamos continuar a lançar este prémio para o ano, 2 em 2 anos, será essa a perspectiva. Não sei se vamos continuar, mas a perspectiva é esta, 2 em 2 anos lançar o prémio, porque também é uma forma de nós reconhecermos, obviamente, o vencedor, mas também sabermos que grupos estão a desenvolver tecnologias interessantes, que eles vêm até nós nestas candidaturas ao prémio, e eu deixo já aqui o repto que estes prémios são muito bons para o currículo, porque efetivamente é uma validação externa da investigação que está a ser feita, mas também são portas que se abrem para que haja um apoio e um interesse de uma continuação, porque às vezes há tecnologias que não estão no ponto certo para serem financiadas, mas que para o ano se calhar já estão, dali a um ano, dali a 6 meses, e convém manter estes contactos. Portanto, é sempre bom concorrer, porque não é, o que está em jogo é mais do que o prémio, é o contacto, são os laços que se estabelecem e a porta que fica aberta. Excelente. Já estamos quase a chegar ao fim, tenho só mais 2 ou 3 perguntas. A primeira delas é, a Vera já está no setor da biotecnologia já há algum tempo. Como é que tem visto a evolução do setor da biotecnologia aqui em Portugal, não só em termos de empresas, projetos, mas também em termos de financiamento? Portugal está entre os países, está entre os países da União Europeia com melhor prestação. Não somos dos países mais inovadores, somos moderadamente inovadores pelo European Innovation Scoreboard, mas a nossa prestação é, eu diria, excelente. Nós temos uma preocupação com a boa ciência que vem desde a academia. Temos investigadores principais de excelente qualidade, que conseguem dirigir o seu grupo de forma excepcional, conseguem pensar a ciência, até estabelecer parcerias bastante significativas, nacionais e internacionais, e a academia tem compreendido a importância que eles exercem no apoio a estas ideias, à boa ciência. Têm criado e multiplicado os Tech Transfer Offices, portanto, os gabinetes de transferência de tecnologia, de apoio à propriedade, à proteção da propriedade intelectual. Mais até do que isso, tem ajudado estas ideias a tornarem-se em startups, em pequenas empresas, têm apoiado com know-how, com conhecimento daquilo que é preciso fazer para que uma ideia seja translacionável, e este valor é muito bom, porque o difícil está no começar,
no enverdar por este caminho de empreendedorismo, e as universidades têm feito esse trabalho lindamente, assim como as incubadoras. Nós temos muito boas incubadoras a nível nacional, que também têm crescido e têm compreendido que, além de incubar, têm que acelerar. E algumas já investiram para serem incubadoras e aceleradoras. Isto é muito importante, porque tem que haver um ecossistema, um nicho, onde estas ideias possam transformar-se em startups, em pequenas empresas e evoluir. Essa parte funciona muito bem. Já há 15 anos atrás funcionava bem e tem expandido e crescido. E o nosso país está de louvar, está de parabéns por causa disso, e tem sido reconhecido por causa disso. Há um ecossistema muito frutífero nessa fase. Depois, quando as empresas estão já numa fase mais avançada, em determinadas áreas é fácil florescer, porque os serviços prestados são necessários, a qualidade é muito boa e as parcerias que se vão estabelecendo geram novas parcerias. E há empresas que conseguem, quando têm esta dinâmica, conseguem efetivamente crescer, florescer, expandir. É muito importante porque contratam pessoal qualificado que fica em Portugal e que atrai outros a vir. É muito importante. Na área da biotecnologia, como eu disse, fruto também da dificuldade que há e do investimento muito avultado que é necessário para as fases que vêm a seguir à prova de conceito em laboratório, as coisas já estão mais complicadas e nós precisamos de apoio a estes projetos, porque se o país não apoiar é muito difícil ir buscar financiamento externo, porque os investidores investem normalmente quando há uma validação prévia de que o produto é bom. E a nós ainda nos falta essa capacidade de investimento. Temos a Biovance agora, é o primeiro fundo Venture Capital a sério em Portugal, para fases mais avançadas, porque seed, investimento de semente, Business Angels nós temos, mas faltava-nos isto. Ou seja, já foi dado o primeiro passo este ano. Eu acho que nós estamos no bom caminho. Deveria ser mais rápido. Na minha opinião, os fundos públicos é necessário que haja mais pessoas a trabalhar para que as calls, as oportunidades sejam pensadas naquilo que efetivamente é necessário. Eu aproveito todas as oportunidades que tenho e vou aproveitar esta para deixar o desafio a que haja mais contacto com o terreno. Eu, quando estive na Comissão Europeia, também senti que havia uma discrepância grande entre aqueles grupos da Comissão que trabalhavam com os parceiros no terreno e o entendimento que eles tinham das necessidades dos parceiros, e depois o grupo de decisão que não tinha este contacto tão próximo. E pronto, a realidade de investigação é uma realidade muito própria, é uma realidade nesta vertente dos medicamentos que está muito regulamentada e não é possível fugir. Não é possível fugir àquilo que tem que ser feito, e a prova de conceito é tão apertada para o nosso bem, enquanto utentes, doentes, que ela tem que ser muito bem fundamentada, e isso exige tempo e dinheiro. E, portanto, nós precisamos de smart money, precisamos de investidores que saibam onde investir e como investir e apoiar esse investimento ao longo do tempo. E precisamos, no nosso país, de calls adequadas a cada tipologia dos projetos que estão agora a crescer e a mudar de fase. Eu deixo este desafio, que haja um envolvimento maior. Possivelmente é necessário mais recursos humanos adequados nestas instituições para desenhar estas calls de forma funcional, que haja um bom match para aquilo que é necessário fazer. E, obviamente, que temos também, não podia deixar de fazer o realce dos laboratórios colaborativos, que também vieram ajudar. Nós temos a parte académica de desenvolvimento, mas depois, nesta translação para um produto regulado, um produto que precisa de entrar no ensaio clínico e chegar ao mercado, os laboratórios colaborativos vieram também nascer de uma necessidade de colmatar este déficit de desenvolvimento de acordo com necessidades, e
certos regulamentares, e depois de haver este match perfeito entre aquilo que se sonhou para a tecnologia, aquilo que ela pode efetivamente cumprir, e como é que nós provamos, como é que nós chegamos lá. Portanto, eu acho que o nosso ecossistema está a ser construído passo a passo, e está a ser bem construído, mas precisamos de apoio financeiro, material, e deste apoio, obviamente, da boa ciência. Eu, quando fomos receber a Bolsa Jorge de Melo, enalteci o entendimento da Fundação Amélia de Melo neste sentido, era obrigatório a parceria entre a academia e a indústria para o concurso, e a Bolsa tinha um valor material significativo, e eles também vão acompanhar todo o processo, portanto já é um entendimento muito maduro daquilo que tem que ser feito. E agora deixo o desafio à nossa agência de inovação, que tem esse poder, que tem essa competência, tem essa capacidade de se adaptar e de continuar a ser esta estrutura de suporte que nós temos, muito boa, muito necessária para que a ciência em Portugal evolua da fase inicial até a entrada no mercado, porque nós já estamos lá. E as nossas startups são fantásticas. Muito obrigado por essa visão panorâmica, também pelo desafio. Já agora, só aproveitar a deixa, o que é que acha que a PBio, enquanto associação que representa a bioindústria e não tanto a investigação académica em si, como é que pode ter um papel, se calhar, em ajudar a fomentar essa mudança no financiamento de projetos de investigação? Eu acho que o vosso papel é muito importante naquilo que também é necessário para o país evoluir, que é a colaboração. Vocês fazem uma agregação das empresas, e não só, não é? De todas as entidades do ecossistema, fazem essa agregação em vós, promovem iniciativas para estarmos juntos, tornam sempre evidente as oportunidades que existem para que um ou outro associado beneficie delas, porque às vezes é muito difícil de nos mantermos a par de tudo isso, e estão sempre presentes. Ou seja, não há um evento que eu vá que não estejam representantes da PBio, o que é muito bom, porque nós sabemos que podemos contar convosco. E este papel agregador que vocês têm é fundamental, porque é algo que também falta um bocadinho, eu ia dizer um bocadinho, mas não é um bocadinho, falta muito no nosso país, colaboração. Grupos que estão a fazer o mesmo deviam comunicar mais, deviam unir esforços, deviam publicar juntos, devíamos começar por aí, contribuir com a competência que um tem e entender competências mais é que precisam, em vez de estarem a desenvolver a mesma competência em 2 ou 3 sítios do mesmo país. E vocês têm esse papel de fomentar esta agregação. Eu acho que é fundamental. Não posso deixar de realçar, porque se a colaboração existir, o resto acontece. Nós somos um país pequeno, somos um país de grande competência, de grande inteligência e de rigor na ciência. Por isso, não vejo porque é que não haveria essa possibilidade de colaboração. E depois, obviamente, vocês também fazem esta ponte entre nós, as empresas, a academia, os associados. Fazem essa ponte com outras entidades, e portanto é extremamente útil para nós termos alguém que percebe as nossas dificuldades, que também ouve as nossas propostas de solução, até analisa essas propostas e tenta depois também converter esta fraqueza em soluções. E, portanto, eu continuo esta associação, obviamente, não foi estabelecida por mim quando a base não foi criada, mas foi logo de início com a PBio, e acho que é extremamente valiosa nesse sentido. Obrigado pelo apreço e pelas sugestões também. Uma questão que nós mencionamos logo no início era a questão
da Vera ainda participar em atividades científicas através da publicação e também participa várias vezes como oradoras em diferentes eventos e mencionou há pouco também que a vossa empresa ainda vai em conferências científicas. Ahm, Qual a importância dessa, todo esse trabalho científico de comunicação e de interação para vocês na vossa empresa? O que é que também acha, eu diria mais, o que acha dessas atividades para outras empresas, a importância? É fundamental nós estarmos sempre ativos naquilo que é o panorama científico mundial. E nada melhor do que termos esta ligação com as publicações, com artigos, com as teses de doutoramento, esta ligação à academia, porque é onde efetivamente nasce o conhecimento e onde é a dedicação dos recursos humanos é quase total ao panorama, ao estado da arte, que é o conceito certo. Nós, no lado da academia, da indústria, desculpa, no lado da indústria, com a preocupação no desenvolvimento de um medicamento já selecionado, ou de um produto já selecionado, e depois no cumprimento de todos os aspectos regulamentares e lançamento no mercado, esta preocupação consome tempo, consome dinheiro, consome o nosso pensamento e, portanto, esta ligação, esta colaboração com a academia é fundamental para conseguirmos acompanhar as evoluções do estado da arte, porque eles fazem isto melhor do que ninguém. É estratégico, toda a boa indústria tem esta ligação, porque é um ponto estratégico para nós, para nos mantermos jovens e atuais. E a participação nos eventos com a nossa tecnologia também nos ajuda a perceber a concorrência, a competição, e a mostrar a boa ciência que nós fazemos. É muito importante esta parte de nós levarmos a bandeira do nosso país, da boa ciência que se faz, em congressos das especialidades, em publicações em revistas de grande impacto, e também com a revisão dos pares, porque são eles que validam que se a nossa ciência está ou não a ser bem feita, bem conduzida, e se tem valor. E, portanto, eu acho que toda a indústria devia manter esta ponte de ligação à academia. Não é que todos os dias surjam ideias disruptivas, mas a verdade é que elas existem. Se nós tivermos esta ponte estabelecida, elas chegam mais facilmente até nós. Portanto, inovar exige mesmo isto, esta capacidade de acompanhar a mudança e nos dias em que estamos é quase à velocidade da luz, portanto é muito difícil de conseguirmos por nós. Muito bem. Última questão, então. Que conselho a Vera daria para empreendedores que queiram entrar para a área da biotecnologia? Eu dou sempre este conselho: aproveitem as oportunidades, porque o mérito está, se o mérito estiver em vós, assim, tenham uma conduta séria na ciência. A ciência é muito divertida, é muito interessante e devemos extrair dela esta alegria que a ciência nos dá. Mas desenvolvam competências sérias de trabalho, metodologias, porque no fim vencem aqueles que conseguem fazer o trabalho e conseguem estabelecer parcerias. Portanto, quando nós demonstramos uma boa ética de trabalho e aliada a uma mente em que inquire, que questiona, que vai atrás de soluções, que gosta do trabalho que faz, é fácil depois de se fazer esta ligação a outros, porque a ciência não se faz sozinha. Só que nós temos que estar muito abertos às oportunidades que surgem e, por vezes, as oportunidades podem não ser aquela oportunidade que nós sonhamos. É uma oportunidade pequenina, mas essa oportunidade vai abrir uma porta maior no futuro. E eu que vejo há alguns jovens, vejo a desperdiçar essas oportunidades ou a não prestar atenção até onde é que as oportunidades os podem levar. Portanto, aqui, o conselho que eu dou é: estejam de olhos bem abertos, façam a vossa parte, cresçam enquanto cientistas, cresçam enquanto trabalhadores, tenham uma ética de trabalho
honesta, simples, descomplicada, porque depois temos que criar um bom ambiente de trabalho onde estivermos, para as pessoas gostarem de trabalhar connosco, e isso percebe-se muito numa entrevista. Pronto. E depois, quando uma oportunidade surgir, aproveitar essa oportunidade no início da nossa carreira tem que ser assim, porque precisamos de construir um currículo, precisamos de ganhar competências, precisamos de ligações e, portanto, estejam atentos às oportunidades e aproveitem-nas. Quem as desperdiça torna-se mais difícil lá à frente. Muito obrigado por esse conselho, que eu acho que vai ser muito útil para quem estiver a ouvir. Vera, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar connosco e falar um bocadinho sobre o que é que vocês estão a fazer na vossa empresa. Claro que sim, e depois quando lançamos um produto, e assim nós entramos em contacto e fazemos outro podcast. É Perfeito. sempre celebrar os sucessos. Fica combinado então. Obrigada. De nada. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até ao próximo episódio.